Eu pensava que íamos abrir champanhe para celebrar a compra da nossa casa de sonho em Cascais. Em vez disso, a minha mulher colocou em cima da mesa não as chaves, mas os papéis do divórcio. Ela não se limitou a ir embora. Ela trocou o nosso casamento por um cargo de vice-presidente, cancelou o contrato da casa nas minhas costas e usou as nossas poupanças conjuntas para alugar um apartamento no centro. Ela destruiu 6 anos da nossa vida com um monólogo frio de 6 minutos. A garrafa de vinho verde que eu trazia na mão parecia subitamente ridícula, quase ofensiva. Eu tinha subido as escadas do nosso apartamento no chiado com o coração a bater depressa, não pelo esforço, mas pela antecipação. Naquela sexta-feira, devíamos ter assinado a escritura da nossa casa de sonho em Carcavelos. Era o culminar de 6 anos de poupanças, sacrifícios e planos partilhados. Mas quando entrei na sala, o ar estava gelado, apesar do calor de março que se fazia sentir em Lisboa. A não estava vestida para jantar. Ela usava aquele fato cinzento impecável que custava mais do que o meu primeiro carro, o mesmo que ela usava quando tinha de despedir alguém na empresa de consultoria. Não houve olá, nem um beijo, nem sequer um olhar para a garrafa de vinho que eu pousei lentamente sobre a mesa de vidro. Ela estava sentada com as costas direitas, as mãos entrelaçadas sobre uma pasta de cabedal preta que eu nunca tinha visto antes. O silêncio era tão denso que conseguia ouvir o elétrico a passar na rua lá embaixo como se fosse um trovão distante. Ela olhou para mim com uma expressão que eu não reconhecia. Não era raiva, não era tristeza. Era uma indiferença profissional, calculada e terrível. Sem qualquer preâmbulo, ela disse que precisávamos de reestruturar a nossa parceria. Ela não usou a palavra casamento. Usou a palavra parceria, como se fossemos sócios numa empresa falida. Eu tentei rir, tentei dizer que estava cansado do trabalho e que devíamos apenas pedir sushi e relaxar, mas ela cortou-me a palavra com um gesto seco da mão. Foi então que ela largou a primeira bomba. A escritura da casa em Carcavelos, aquela que devíamos assinar na segunda-feira, já não existia. Ela tinha ligado para a imobiliária nessa manhã e cancelado o contrato de promessa compra e venda. Eu senti o sangue a fugir do meu rosto. Perguntei-lhe como era possível ela ter feito isso sem a minha assinatura, sem me consultar. A resposta dela foi de uma frieza que me gelou os ossos. Ela explicou que, tecnicamente, como o sinal tinha saído da conta que ela geria, tinha o poder de o revogar. Mas o pior não foi o cancelamento da casa. Foi o motivo. A tinha recebido a proposta final para o cargo de vice-presidente na Torre de Monsanto. Era o topo da carreira dela, o momento pelo qual ela tinha sacrificado os nossos fins de semana, as nossas férias, e agora percebia, a nossa vida. Mas havia uma condição implícita para o cargo. A empresa exigia disponibilidade total, viagens constantes para o Brasil e Angola, jantares de negócios que acabavam de madrugada. Ela disse-me, olhando nos meus olhos sem piscar, que o marido que esperava jantares em casa e passeios de domingo era um passivo que ela não podia carregar. Eu era, nas palavras dela, uma âncora logística que a impedia de navegar para águas mais profundas. Eu fiquei ali, paralisado, enquanto ela abria a pasta preta. Pensei que fossem papéis do divórcio, e eram, mas acompanhados de algo que eu não esperava. Ela empurrou um extrato bancário na minha direção. Os nossos 50.000 euros de poupança conjunta, o dinheiro que levamos 5 anos a juntar cêntimo a cêntimo para a entrada da casa, tinham desaparecido. A conta estava a zeros. Eu olhei para ela, à espera de uma explicação sobre um erro bancário, mas ela nem se mexeu. Com uma voz calma, ela explicou que tinha usado o montante para pagar 1 ano de adiantamento no aluguer de um apartamento de luxo na Avenida da Liberdade e para renovar o guarda-roupa executivo. Segundo ela, aquilo era um investimento no futuro dela, e como eu sempre disse que apoiava a carreira dela, ela assumiu que eu concordaria. Eu senti uma náusea violenta. Não era apenas o fim do casamento. Era um roubo. Ela tinha planeado isto durante meses. Enquanto eu via catálogos de sofás para nossa nova sala, ela estava a ver apartamentos para ela viver sozinha. Ela disse que eu podia ficar com a mobília velha e com o carro, que já tinha 5 anos, como compensação. Para ela, aquilo era uma transação comercial justa. Eu dei-lhe 6 anos de apoio emocional,
e ela pagava me deixando-me ficar com as sobras da nossa vida. Perguntei-lhe há quanto tempo ela planeava isto. Ela verificou o relógio, impaciente, como se eu a estivesse a atrasar para uma reunião importante. 3 meses. Ela sabia há 3 meses que ia sair. Durante 90 dias, ela dormiu na minha cama, comeu a comida que eu cozinhei e sorriu para os meus pais, tudo enquanto planeava meticulosamente como me ia deixar sem nada. Ela levantou-se, pegou na mala e disse que a equipa de mudanças viria buscar as coisas dela na manhã seguinte. Antes de sair, parou na porta, não para pedir desculpa, mas para me dar um último conselho. Disse-me que eu deveria ser mais ambicioso, que a minha satisfação com uma vida simples era o que tinha matado o desejo dela. A porta fechou-se com um clique suave. Não houve gritos, não houve pratos partidos. Apenas o silêncio absoluto de um apartamento que, de repente, parecia um túmulo. Eu fiquei sozinho na sala, a olhar para o extrato bancário a zeros e para a garrafa de vinho verde intacta. A mulher que eu amava não tinha apenas morrido, ela nunca tinha existido. O que existia era aquela estranha ambiciosa que acabará de sair porta fora. Sentei-me no chão, encostado à parede fria, e pela primeira vez em 32 anos, não sabia o que fazer a seguir. Mas uma coisa era certa, ela tinha levado o meu dinheiro e o meu passado, mas eu não ia deixar que ela levasse o meu futuro. Naquele momento, a dor começou a transformar-se em algo mais frio, algo mais útil. Eu ia sobreviver a isto. E um dia, ela ia perceber que o preço que pagou pelo sucesso foi demasiado alto, mas nessa altura, a fatura já não seria minha para cobrar. As semanas seguintes foram um borrão cinzento de burocracia e humilhação silenciosa, pontuadas apenas pelo som do meu próprio passo no apartamento vazio. O advogado, um homem pragmático com escritório na Baixa, explicou-me que recuperar o dinheiro que a Joana tinha desviado seria um processo longo e doloroso, visto que a conta era conjunta. Ela tinha sido meticulosa. Tinha levantado os fundos em tranches que não levantavam suspeitas imediatas no banco, mascarando a transferência final como um pagamento de serviços. Eu estava tecnicamente falido, a viver de ordenado em ordenado, enquanto a minha esposa vivia a vida de alta executiva com o nosso patrimônio. Mas o golpe financeiro, por muito brutal que fosse, empalideceu em comparação com o que descobri numa terça-feira chuvosa, enquanto tentava organizar os ficheiros digitais que partilhávamos na nuvem. A Joana, na pressa de sair e assumir o seu trono na Torre de Monsanto, tinha se esquecido de desvincular o seu portátil pessoal da nossa conta de armazenamento familiar. Foi lá que encontrei a apresentação que lhe garantiu o cargo de vice-presidente. O meu estômago deu um nó quando abri o ficheiro. Não era apenas o trabalho dela. Eram páginas e páginas da minha própria pesquisa, análise de mercado sobre a logística portuária em Luanda que eu tinha feito para minha própria empresa meses antes. Ela tinha pegado nos meus dados, nos meus gráficos e na minha estratégia, mudado o logótipo e apresentado como se fosse a sua grande visão para a expansão da empresa dela. Durante meses, enquanto eu pensava que estávamos a discutir o meu dia de trabalho ao jantar, ela estava a tomar notas. Ela não só tinha roubado nosso dinheiro, tinha roubado meu intelecto para comprar a sua coroa. A raiva que senti naquele momento foi diferente da tristeza inicial. Era um combustível, uma energia escura que precisava de sair. Foi assim que comecei a correr. Não as corridas ocasionais de fim de semana, mas uma disciplina quase militar. Todas as manhãs, antes do sol nascer sobre o Tejo, eu estava no Parque Eduardo VII. A inclinação íngreme do parque, desde a rotunda do Marquês até ao topo onde a bandeira nacional flutuava, tornou-se a minha penitência e a minha terapia. O ar frio da manhã queimava-me os pulmões, e a dor física nas pernas era a única coisa que silenciava a voz da Joana na minha cabeça. Eu corri até não conseguir pensar, até o suor substituir as lágrimas que me recusava a chorar. Foi nessas manhãs de nevoeiro e exaustão que a reparei nela pela primeira vez. A Sofia não era como as mulheres do círculo da Joana, que corriam com maquilhagem perfeita e fatos de treino de marca para serem vistas. A Sofia corria com uma t-shirt velha de uma maratona solidária e uns tênis gastos, focada apenas no ritmo. Não trocamos uma palavra durante as primeiras 3 semanas, apenas acenos breves de reconhecimento entre dois estranhos que partilhavam a solidão da alvorada.
Havia uma consistência nela, uma força tranquila que contrastava violentamente com o caos que a minha vida se tinha tornado. Um dia, ela simplesmente começou a correr ao meu lado, ajustando o passo dela ao meu. Sem perguntas invasivas, sem a necessidade de preencher o silêncio. A presença dela tornou-se a única constante estável num mundo que tinha virado do avesso. Enquanto eu reconstruía a minha sanidade quilômetro a quilômetro, a fachada dourada da Joana começava a estalar. Lisboa é uma cidade pequena, especialmente nos círculos corporativos. Os rumores chegavam-me através de ex-colegas e amigos comuns que, constrangidos, não sabiam de que lado ficar. Diziam que a nova vice-presidente da Sterling Cross estava a ter dificuldades. Aparentemente, a visão dela para o mercado angolano, a minha visão, tinha impressionado a administração, mas agora exigiam a execução prática. E a Joana, excelente a vender ideias e a gerir políticas de escritório, não fazia a menor ideia de como implementar a logística complexa que tinha prometido. Ela tinha roubado o mapa do tesouro, mas não sabia navegar o navio. Soube que ela tinha começado a despedir a equipa sênior que a questionava, criando um clima de terror no escritório. Os jantares de negócios prolongavam-se, e ela estava visivelmente mais magra e tensa nas fotos que apareciam nas redes sociais. Mas o verdadeiro ponto de viragem aconteceu quando recebi uma notificação das finanças. Ao investigar, percebi que a Joana tinha cometido um erro fatal na sua arrogância. Para alugar o tal apartamento de luxo na Avenida da Liberdade sem um fiador, ela tinha falsificado a minha assinatura num documento de garantia bancária, usando o meu nome como avalista sem o meu consentimento. Ela achava que eu, o marido passivo e compreensivo, nunca iria verificar ou, se verificasse, não teria coragem de a denunciar. Naquele momento, sentado no meu sofá gasto com o documento falsificado na mão, percebi que o jogo tinha mudado. Ela não estava apenas a ser imoral, ela tinha cometido um crime. Eu podia ter ido à polícia imediatamente, podia ter acabado com a carreira dela num segundo. Mas a vingança fria que começava a crescer dentro de mim pedia algo mais calculado. Eu não queria apenas que ela caísse, eu queria que ela sentisse o peso de cada escolha errada. Guardei o documento num cofre. Não o usaria ainda. Iria esperar pelo momento em que ela estivesse no ponto mais alto, prestes a tocar no céu que tanto desejava, para lhe tirar o chão. A Sofia, sem saber, tinha me ensinado a ter paciência na corrida. E esta maratona contra a Joana estava apenas a começar. Ela achava que se tinha livrado de um peso morto, mas a verdade era que tinha acabado de criar o seu adversário mais perigoso. A estabilidade que eu tinha construído ao longo dos últimos meses era frágil, como um vaso de porcelana remendado, mas era minha. As manhãs no Parque Eduardo VII com a Sofia tinham deixado de ser apenas sobre exercício físico para se tornarem o alicerce da minha sanidade mental. Havia uma intimidade silenciosa na forma como partilhávamos um café na esplanada do Linha d'Água depois de corrermos 10 quilômetros. Ela nunca perguntou sobre a aliança que eu já não usava, e eu nunca perguntei sobre as cicatrizes emocionais que ela carregava nos olhos. Apenas existíamos naquele espaço seguro, longe das ambições tóxicas e das traições corporativas. No entanto, a tempestade que a Joana tinha semeado estava prestes a colher os seus frutos podres. E o estrondo seria ouvido em toda a cidade de Lisboa. O escândalo rebentou numa tarde de quinta-feira, vibrando nos telemóveis de toda a gente que trabalhava na área financeira da capital. Eu estava no escritório, focado numa análise de sistemas, quando o meu telefone começou a receber notificações de ex-colegas. As manchetes eram brutais. A Sterling Cross, a prestigiada consultora onde a Joana reinava como vice-presidente, estava sob investigação por fraude e negligência num projeto multimilionário em Angola. Mas o verdadeiro golpe de teatro, aquele que ninguém viu chegar, foi a traição interna. O mentor da Joana, o homem que a tinha aliciado com promessas de poder e que a encorajara a sacrificar o nosso casamento, tinha-a atirado aos lobos para se salvar. Descobri os detalhes sórdidos mais tarde. O projeto de logística portuária tinha falhado catastroficamente. Quando os auditores questionaram as discrepâncias entre as projeções apresentadas e a realidade no terreno, o mentor da Joana lavou as mãos. Ele declarou, em ata oficial, que toda a estratégia tinha sido concebida e implementada exclusivamente pela vice-presidente Joana, sem a supervisão direta dele.
A ironia era de um sabor amargo e metálico. Como a Joana tinha roubado meu trabalho sem compreender verdadeiramente os fundamentos técnicos por trás dos gráficos, ela não conseguiu responder às perguntas técnicas dos auditores. A incompetência dela ficou exposta para todos verem. Ela tinha roubado um carro de Fórmula 1 sem saber conduzir mudanças manuais, e tinha se espetado na primeira curva. A imagem dela ser escoltada para fora do edifício da Torre de Monsanto por 2 seguranças, carregando apenas uma caixa de cartão com os seus pertences pessoais, circulou nos grupos de WhatsApp como fogo em palha seca. Disseram-me que ela parecia pequena, encolhida dentro do fato caro que agora parecia uma fantasia de alguém que ela tentou ser e falhou. Naquele momento, não senti a alegria vingativa que esperava. Senti apenas um vazio imenso, a confirmação de que tudo que tínhamos destruído tinha sido em vão. A mulher que vendeu o marido por um título tinha perdido o título e ficado apenas com a vergonha. Nessa mesma noite, a chuva caía forte sobre Lisboa, transformando as ruas de calçada numa pista escorregadia. Eu estava a ler no sofá, no apartamento que aos poucos tinha voltado a ser um lar, quando a campainha tocou. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar pelo óculo. Havia uma hesitação no toque, uma falta de autoridade que não era característica da Joana de há 3 meses. Quando abri a porta, encontrei uma figura encharcada e trêmula. O cabelo loiro, sempre impecavelmente apanhado num coque severo, estava colado ao rosto pálido. Os sapatos de salto alto, símbolos do seu estatuto, estavam sujos de lama. Ela não esperou que eu a convidasse a entrar. Com a voz embargada, começou um discurso que parecia ensaiado, mas que se desmoronava a cada frase. Disse que tinha cometido um erro de cálculo, que a ambição a tinha cegado momentaneamente, mas que agora, ao ver tudo ruir, tinha percebido que era realmente importante. Tentou evocar as memórias dos nossos 6 anos juntos, falou do nosso sonho da casa em Carcavelos como se não tivesse sido ela cancelá-lo. Ela queria perdão. Mais do que isso, ela queria abrigo. O apartamento de luxo na Avenida da Liberdade, explicou ela entre soluços, era insustentável sem o salário de vice-presidente, e com o processo judicial que se avizinhava, as contas dela estavam congeladas. Eu olhei para ela, parada no meu tapete de entrada, a pingar água para o chão de madeira que eu tinha invernizado sozinho no fim de semana anterior. Vi a mulher que falsificou a minha assinatura. Vi a mulher que roubou as minhas poupanças. Vi a mulher que plagiou meu trabalho intelectual. E, subitamente, percebi que a Joana que eu amava não estava ali. Talvez nunca tivesse estado. Aquela pessoa à minha frente era uma estranha que partilhava as feições da minha ex-mulher. A manipulação nas palavras dela era evidente. Ela não estava ali porque me amava, estava ali porque precisava de um bote salva-vidas. Eu era o plano B, a rede de segurança que ela achava que estaria sempre estendida. Não gritei. Não a insultei. A minha voz saiu calma, num tom que eu desconhecia possuir, moldado pelas manhãs frias no parque e pela clareza da solidão. Disse-lhe que ela não podia ficar ali. Expliquei que a parceria que ela tinha dissolvido unilateralmente naquela mesa de cozinha não tinha cláusula de reintegração. Ela tentou tocar-me no braço, um gesto antigo de intimidade que agora me causava repulsa, mas eu recuei um passo. Disse-lhe que o problema não era o erro dela, mas o caráter que o erro revelou. O fracasso profissional dela era uma infelicidade, mas a traição pessoal era uma escolha deliberada e imperdoável. Quando ela percebeu que as lágrimas não estavam a funcionar, a máscara de vítima caiu por um instante, revelando o desespero e a raiva contida. Perguntou-me para onde é que eu esperava que ela fosse, lembrando-me que éramos casados perante a lei e que eu tinha o dever de amparar. Foi então que a olhei nos olhos e disse-lhe que ela deveria ter pensado nisso antes de usar o dinheiro da nossa casa para pagar rendas de luxo. A porta fechou-se suavemente na cara dela, tal como ela a tinha fechado na minha vida meses antes. Do outro lado, ouvi o silêncio, seguido pelo som dos saltos a baterem irregularmente nas escadas, descendo para a rua escura e fria. Voltei para o sofá, mas não consegui ler mais. A minha mão tremia ligeiramente, não de medo, mas da adrenalina de ter cortado o último fio que me prendia a um cadáver emocional. Eu tinha sobrevivido ao regresso dela. Agora, precisava de garantir que ela não me arrastava para o fundo do poço com ela.
Fechar a porta na cara da Joana naquela noite de chuva não foi o fim da guerra, mas sim o início de uma guerrilha desesperada. Eu conhecia-a bem demais para acreditar que ela aceitaria a derrota em silêncio. Para uma mulher habituada a ver o mundo como um tabuleiro de xadrez onde ela era sempre a rainha e os outros apenas peões descartáveis, a rejeição não era apenas uma mágoa emocional, era um insulto à sua autoimagem de superioridade. Nos dias seguintes, o silêncio dela foi enganador, uma calmaria tensa antes de uma tempestade vindictiva. Eu sabia que ela estava a planear o próximo movimento, mas não imaginava que ela desceria tão baixo a ponto de tentar destruir a única coisa pura que eu tinha na minha vida naquele momento, a minha relação nascente com a Sofia. A Sofia e eu tínhamos começado a construir algo sólido, longe dos holofotes e das ambições desmedidas. Os nossos jantares eram em tascas modestas em Alfama, onde a comida era honesta e a conversa fluía sem segundas intenções. Mas a Joana, na sua queda vertiginosa, precisava de um culpado, e eu era o alvo mais conveniente. Começou com mensagens anônimas enviadas para o telemóvel da Sofia. Eram textos venenosos, cheios de mentiras fabricadas com a precisão de quem conhece as inseguranças alheias. A Joana descrevia-me como um manipulador emocional, um homem falido que procurava uma enfermeira e não uma namorada, alguém que tinha destruído a carreira da ex-mulher por inveja. Ela chegou ao ponto de enviar fotos antigas nossas, de férias felizes no Algarve, com legendas a insinuar que eu ainda a procurava, que a nossa separação era uma farsa temporária. A Sofia, no entanto, tinha uma fibra moral que a Joana desconhecia. Numa manhã de domingo, enquanto caminhávamos junto ao Tejo na zona de Belém, a Sofia parou e mostrou-me o telemóvel sem dizer uma palavra. A serenidade no rosto dela desarmou-me. Ela não estava zangada, nem sequer desconfiada. Estava triste, não por nós, mas pela dimensão do desespero humano que aquelas mensagens revelavam. Ela percebeu imediatamente que aquilo não era sobre mim, mas sobre a incapacidade da Joana de lidar com o vácuo que ela própria tinha criado. A tentativa de sabotagem, em vez de criar uma cunha entre nós, serviu apenas para cimentar a confiança que estávamos a construir. A Sofia bloqueou o número, pegou na minha mão e continuamos a caminhar, deixando a toxicidade digital da Joana presa no ciberespaço. Mas a Joana não era mulher de desistir perante um bloqueio telefônico. A humilhação pública era sua última arma. Aconteceu numa sexta-feira à noite, num restaurante tranquilo no Príncipe Real. Estávamos a celebrar o meu novo projeto de consultoria independente quando a vi entrar. Ela não estava sozinha, trazia consigo uma aura de caos que fez as cabeças virarem. Estava visivelmente alterada, com o cabelo desalinhado e uma agressividade no olhar que roçava a loucura. Ela dirigiu-se à nossa mesa, ignorando o maitre que tentava barrar-lhe a passagem. A cena que se seguiu foi grotesca. Ela começou a falar alto, dirigindo-se a Sofia com um sorriso sarcástico, alertando-a sobre o erro que estava a cometer ao ficar com um homem que, segundo ela, não tinha ambição nem futuro. A Joana tentou reescrever a história ali mesmo, diante de estranhos, pintando-se como a mártir que tinha carregado o casamento às costas enquanto eu a arrastava para baixo. As pessoas nas mesas vizinhas pararam de comer, o silêncio no restaurante tornou-se pesado e constrangedor. A Sofia manteve-se impávida, recusando-se a dar a Joana o espetáculo de uma discussão. Eu senti o sangue ferver, não por mim, mas pelo desrespeito à mulher que estava ao meu lado. Levantei-me devagar, colocando-me entre elas. A Joana, vendo que tinha minha atenção, sorriu triunfante, achando que tinha conseguido provocar a reação emocional que tanto desejava. Ela achava que eu ia gritar, que ia perder o controle e provar o ponto dela. Foi então que joguei a cartada que tinha guardado no cofre durante meses. Aproximei-me dela, invadindo seu espaço pessoal o suficiente para que apenas ela me pudesse ouvir, e falei num tom baixo e mortalmente sério. Mencionei o apartamento na Avenida da Liberdade. Mencionei a garantia bancária. E, finalmente, mencionei a falsificação da minha assinatura. Vi a cor fugir do rosto dela instantaneamente. O sorriso sarcástico desfez-se, substituído por um terror genuíno. Ela sabia que aquilo não era uma ameaça vazia. Falsificação de documentos era um crime grave,
e com a reputação dela já em frangalhos devido ao escândalo na empresa, uma acusação criminal seria o golpe final, a passagem direta para uma cela ou, no mínimo, para a ruína total e irrevogável. Disse-lhe, com a clareza de quem dita uma sentença, que ela tinha duas opções: sair daquele restaurante das nossas vidas para sempre, ou enfrentar o Ministério Público na segunda-feira de manhã. O poder que ela achava que tinha sobre mim evaporou-se naquele segundo. Ela olhou para Sofia, depois para mim, e percebeu que tinha perdido tudo. Não havia mais jogadas, não havia mais manipulações possíveis. A mulher que um dia tinha comandado salas de reuniões e decidido o destino de milhões de euros recuou, tremendo visivelmente. Sem dizer mais uma palavra, deu meia volta e saiu do restaurante, caminhando de forma instável, como se o chão lhe tivesse sido retirado debaixo dos pés. Sentei-me novamente, sentindo a adrenalina abaixar lentamente. A Sofia colocou a mão sobre a minha, apertando-a com firmeza. Não precisamos de dizer nada. O restaurante retomou o seu burburinho habitual, mas para nós, o ar parecia subitamente mais leve, mais limpo. A ameaça tinha sido neutralizada, não com gritos ou violência, mas com a verdade fria e dura. A Joana tinha tentado destruir o meu futuro para salvar o seu passado, mas acabou por selar o seu próprio destino. Naquela noite, enquanto terminávamos o jantar, eu soube que o capítulo da Joana estava finalmente encerrado. Ela tinha se tornado apenas uma sombra, um fantasma que tentou assombrar uma casa onde já não era bem-vinda, e que foi exorcizado pela luz crua da realidade. O divórcio foi oficializado numa manhã fria de janeiro, quase um ano depois daquela fatídica sexta-feira em que a minha vida tinha sido desmantelada à mesa de jantar. O processo, que eu temia ser uma batalha campal, decorreu num silêncio administrativo quase anticlimático. A ameaça da denúncia por falsificação de documentos pairava sobre a Joana como uma espada de Damocles, forçando-a a aceitar os termos sem contestação. Ela assinou os papéis com uma mão trêmula, sem nunca levantar os olhos para me encarar. Não houve pedidos de desculpa, não houve discursos finais. Apenas o som seco da caneta no papel e o ruído da cadeira arrastar-se quando ela se levantou para sair. Recuperar o dinheiro desviado foi impossível na totalidade. Mas consegui salvar o suficiente para recomeçar, embora a verdadeira riqueza que eu levava daquela sala de tribunal fosse a minha liberdade incondicional. Nos meses que se seguiram, a vida adquiriu uma nova textura, mais rica e vibrante do que qualquer coisa que eu tivesse experimentado durante os anos cinzentos do meu casamento. Com a Sofia, aprendi que o amor não é uma transação comercial onde se trocam favores por afeto, nem uma escada corporativa onde um parceiro serve de degrau para o outro. Decidimos não comprar uma casa pronta a habitar. Em vez disso, encontramos uma pequena ruína nos arredores de Sintra, um projeto de renovação que exigia paciência, trabalho de equipa e visão partilhada. Passamos os fins de semana a lixar madeira, a pintar paredes e a plantar um jardim, construindo literalmente o nosso futuro com as nossas próprias mãos. Cada tijolo colocado era uma afirmação de que a felicidade se constrói, não se compra. Profissionalmente, a ironia do destino revelou-se deliciosa. Sem a âncora da Joana e a necessidade de viver na sombra da ambição dela, lancei a minha própria consultoria de logística. Usei as mesmas estratégias que ela me tinha roubado, mas desta vez aplicadas com integridade e conhecimento técnico real. O mercado, sedento de competência genuína após o escândalo da Sterling Cross, acolheu-me de braços abertos. Não procurei o sucesso para o esfregar na cara, procurei-o porque era bom no que fazia. E, curiosamente, o sucesso tem um sabor muito mais doce quando não é temperado com a amargura da vingança, mas sim com a satisfação do mérito próprio. A última vez que vi a Joana foi por puro acaso, numa tarde de outono na Baixa de Lisboa. Eu estava a sair de uma livraria com a Sofia, rindo de uma piada qualquer, quando a avistei através da vitrine de um café turístico, daqueles que os locais evitam. Ela estava sozinha, sentada a uma mesa pequena, a mexer distraidamente numa chávena de chá. Não havia sinal da executiva poderosa que um dia dominara o mundo com um estalar de dedos. O fato de marca parecia agora desajustado, talvez de uma coleção passada, e a postura dela, outrora altiva, estava curvada sob o peso de uma invisibilidade que ela nunca soube gerir. Por um breve segundo, os nossos olhares cruzaram-se através do vidro. Esperei sentir raiva,
ou talvez uma pitada de triunfo malicioso. Mas o que senti foi uma profunda e avassaladora indiferença, tingida de uma leve pena. Vi uma mulher que tinha apostado tudo na carreira e perdido, e que ao tentar recuperar o homem que amava, percebeu que nunca o tinha amado verdadeiramente, apenas a utilidade dele. Ela estava presa na prisão que ela própria construiu, condenada a assistir à felicidade alheia através de uma vitrine. Ela baixou os olhos rapidamente, fingindo consultar o telemóvel, incapaz de sustentar o peso da minha felicidade. Eu não parei. Não acenei. Apenas apertei a mão da Sofia e continuei a andar, deixando a imagem dela desvanecer-se no reflexo do vidro, como um fantasma que finalmente aceitou que está morto. Naquela noite, sentamo-nos no alpendre da nossa casa em Sintra, a ver o pôr do sol pintar o céu de tons violeta e laranja. Abri uma garrafa de vinho verde, o mesmo vinho que tinha ficado por abrir naquela noite fatídica há um ano. O ciclo estava fechado. Brindamos não ao passado, nem sequer à justiça poética que tinha colocado cada um no seu devido lugar. Brindamos ao presente. Percebi finalmente que a vingança da Joana contra mim, ao deixar-me, tinha sido, na verdade, a minha salvação. Ela libertou-me para encontrar alguém que valorizasse não o meu cargo ou a minha conta bancária, mas a minha essência. A moral da minha história não estava na queda dela, mas na minha ascensão. A Joana ensinou-me, da maneira mais dura possível, que a ambição sem caráter é um caminho para a solidão. Ela queria o mundo aos seus pés, mas acabou sozinha no topo de uma montanha de destroços. Eu queria apenas uma vida verdadeira, e acabei por ganhar o mundo. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, senti uma paz absoluta. A minha vingança não foi destruí-la, foi ser feliz sem ela. E essa felicidade, conquistada com honestidade e partilhada com amor genuíno, era a única vitória que importava. O passado era agora um país estrangeiro onde eu já não habitava, e o futuro estendia-se à minha frente, vasto, promissor e, finalmente, meu.